Bom dia, bom dia. Vamos lá, pessoal, continuar o nosso conteúdo. Vamos lá, na aula passada a gente parou ia começar a falar de resistores, não? Então a gente viu que o resistor ele faz com que a corrente sofra uma resistência à passagem pelo material, né? Devido a colisões com os átomos do material, e com isso ele faz com que a tensão caia e libere energia em forma de calor, certo? Então vamos ver a relação entre corrente elétrica, tensão e essa resistência. Esse cientista chamado George Simon Ohm, ele fez diversos estudos com condutores, né? E ele viu uma relação entre a tensão e a corrente elétrica. Então observe este gráfico, né? Este gráfico tem a relação entre a tensão e a corrente elétrica percorrida em um condutor. Quando eu tenho que a tensão é de 10 volts, eu tenho que a corrente é de 0,2 amperes. Quando eu dobro essa tensão, 20 volts, o que acontece com a corrente? Ela também dobra, para 0,4. Se eu triplico a tensão, o que acontece com a corrente? Ela também triplica, não? Então, o que acontece se eu pegar a tensão e dividir pela corrente? 10 dividido por 0,2 dá quanto? Mesma coisa que 100 dividido por 2, né? Dá 50. Se eu pegar 20 e dividir por 0,4, vai dar o mesmo valor, né? 30 dividido por 0,6 também dá o mesmo valor. Então eu tenho aqui este quociente DDP dividido pela a corrente dá uma constante. E essa constante é o valor da resistência do material. Certo? Então, se eu passar o I para o outro lado, eu tenho que essa minha DDP, essa diferença de potencial, é a resistência vezes a corrente. U igual a R. Essa é conhecida como a primeira lei de Ohm. Certo? A gente viu que a DDP é dada em volts, não? A corrente é dada em amperes. E a resistência vai ser dada em ohm, que tem esse símbolozinho parecido com a ferradura, né? A gente chama de ohm, em homenagem ao George Simon Ohm, certo? Então toda vida que você vê uma unidade seguida com esse símbolo, se refere à resistência, que é dado em ohms. Agora a gente entende aqui essa figura, né, que eu coloquei lá na capa. Eu tenho a minha DDP, que é dada em ohm, que ela vai fazer com que estes elétrons se movam no fio, né, gerando a corrente elétrica que é dada em amperes. Só que a resistência ela dificulta a vida da passagem dessa corrente elétrica, né? Ela vai diminuir a velocidade desses elétrons. E a resistência é dada em ohms. Simbolizado aqui nessa figura. Então vamos lá. Então aqui é um macetezinho como forma de atalho, né? Este macete não serve somente para a primeira lei de Ohm, mas qualquer relação que tenha, por exemplo, a força F é igual a M vezes A. Você também pode fazer uma pirâmide para encontrar a relação entre essas três grandezas, né? Então eu construo uma pirâmide, em cima coloco a diferença de potencial, né, U, e embaixo o produto I vezes R, né, a resistência vezes a corrente.
Então, se você quer encontrar resistência, você tapa aqui o R, né? Que é de resistência, que é essa terceira figura, né? E o que sobrar é a operação que você tem que fazer. Por exemplo, eu quero encontrar a resistência, eu cubro a resistência, ficou U dividido por I, né? DDP dividido pela corrente. Se eu quero encontrar a DDP, eu cubro a DDP, fica R vezes I. É o que você tem que realizar para encontrar DDP. Se você quer encontrar a corrente, você cobre a corrente, né? E ficou o que? U dividido por R. Que é o que você tem, a operação que você tem que fazer para encontrar a corrente. Certo? Então, aqui é um pequeno exemplo, né, para aplicar a primeira lei de Ohm. Eu tenho aqui um resistor de 100 ohms. Então, resistência, né, o R. 100. É percorrido por uma corrente elétrica. Então, nosso I, 20 miliamperes. Mili é 10 a menos 3, né, pessoal? Se fosse dividido por 1000. Então, 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Ele quer saber a DDP em volts nos terminais do resistor. Então, qual é a diferença de potencial, tensão? Então, é só aplicar a primeira lei de Ohm, né? U R vezes I. Então, vamos lá substituir o resistor, que é de 100 ohms, e a corrente, 20 vezes 10 a menos 3. 100 é 10 ao quadrado, né, pessoal? Vezes 20 vezes 10 a menos 3. Então, aqui dá 20. 10 elevado a 2 positivo com 10 elevado a 3 negativo, sobra 10 elevado a menos 1. Então, voltando a casa, eu tenho que essa diferença de potencial é de 2 volts. Seria o nosso item A. O menos 3, Soraya, é deste prefixo aqui, ó, mili, de milímetro, né? 10 a menos 3. Que eu tenho que usar a unidade no sistema internacional, é em amperes. Certo? Então, deixa eu só relembrar aqui, né? Prefixo, né? O mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12, Faraday 10 a menos 15 e assim vai. Então, sempre que a grandeza vier acompanhado com esse prefixo, você tem que multiplicar. Aqui são os resistores, né? Se você abrir qualquer placa de um circuito eletrônico, ele é empestado dessas ferramentazinhas, né? Desses resistores. Ele tem essas cores, você pode encontrar o valor do resistor, né? Por meio dessas cores. Então, existe uma tabela de cores. Como é que você vai fazer para determinar o valor do resistor de posse dessas cores? É que você comprou o resistor, guardou lá numa gaveta, misturou resistores de vários valores e não sabe mais o valor daquele resistor e nem tem um multímetro para medir essa resistência. O que você vai fazer? Você pode observar as cores
e determinar o valor daquele resistor. Então você pega a parte que tem mais cores, coloca na esquerda, né? Então essas partes que tem as cores mais próximas, você coloca para a esquerda e faz a leitura da esquerda para a direita, né? Nesse sentido. Então a primeira faixa, ela tem um algarismo, né? Dependendo da cor. Por exemplo, aqui se for preto é 0, se for marrom é 1, e assim vai. A segunda faixa também tem outro número associado, né? Outra casa. A terceira também, só que tem os resistores que são de 4 cores, né? Que são menos precisos, e o de 5 cores. Então vamos usar essa tabela de cor para encontrar a resistência desses resistores aqui que eu peguei como exemplo. Será que a gente consegue determinar a resistência a partir da tabela de cores? Por exemplo, a primeira faixa aqui, qual é a cor? Laranja, né? Qual é o número associado a essa primeira faixa? 3. A segunda faixa também é laranja, então também vai ser 3. A terceira faixa, qual é a cor da terceira faixa? Marrom, né? Só que observa, no de 4 cores, que é o que a gente tem aqui, essa terceira faixa representa o quê? No de 4 cores, a terceira faixa representa o multiplicador. Então o marrom está dizendo que eu tenho que multiplicar por 10. Então vezes 10. E a última cor, ela é uma margem de erro, certo? É a tolerância do resistor. Então, dependendo dessa última cor, no caso a nossa aqui é dourada, né? Então, isso daqui dá 330. E a última cor é uma faixa de erro, né? Para o marrom, essa faixa é de 1%, mais ou menos 1%. Pronto, então estes resistores aqui são resistores de 330 ohms. E ele tem uma margem de tolerância de 1% para mais ou para menos. Aí é dourada, a última cor é dourada no nosso exemplo, né? Deixa eu ver aqui, dourada é 5%. Verdade, eu confundi aí. Então isso daqui é de tem uma margem de 5% de erro, né? Esses de 5 cores, eles são mais precisos. A precisão dele é maior. Ficou dúvida aqui quanto a determinar a resistência através das cores? Se você tem a tabelinha, é só seguir a sequência, né? Então vamos lá, pessoal. Então vamos supor que eu preciso de um resistor de determinado valor. Vamos supor que eu preciso de um resistor de 100 ohms. E eu só tenho resistores de 10. Será que tem como eu associar esses resistores de modo a obter um valor que eu desejo? Por exemplo, eu não tenho resistores de 100 ohms, eu estou precisando construir um circuito que precise de um resistor de 100. E eu só tenho resistores de 10. Será que eu vou ficar impedido de construir este circuito porque eu não tenho um resistor de um valor específico? Eu posso fazer... Exato, a Fabiane já bateu a charada. Eu coloco 10 resistores de 10 associados, certo? Então eu vou unir estes 10 resistores em série. O que é uma associação em série de resistores? O próprio nome já diz, né? Quando você assiste uma série é uma sequência, né, de episódios. Então aqui eu vou colocar esses resistores em uma sequência.
Mais diferente lá, eu vi alguns vídeos que os professores comentavam que associação em série os resistores em uma linha. Não é somente isso, sabe, pessoal? A corrente ela só tem um caminho para percorrer. Então, na associação em série, o que mata a associação em série é isso, é um único caminho para a corrente percorrer. Então aqui a corrente não se divide, a corrente é única, certo? Isso é o que caracteriza a associação em série. Então na associação em série, essas resistências elas vão se somando umas às outras. Qual é a desvantagem de uma associação em série? Se um desses resistores queima, a gente viu que a corrente ela necessita de um caminho fechado, né, para percorrer. Se um desses circuitos queima, no caso se esses resistores forem lâmpada, todas as outras vão apagar, porque o caminho para a corrente foi aberto. Exato, aqueles pisca-pisca antigos de Natal, né, onde uma lâmpada queimava uma sequência de 30 ou de mais, certo? É um bom exemplo. Então essa é a desvantagem, né? Mas vamos ver por que essas resistências se somam. A gente viu que aqui tem uma diferença de potencial para fazer com que essa corrente flua no circuito, né? Uma DDP. E essa DDP ela vai caindo à medida que vai passando pelo resistor. Então eu tenho aqui o valor I1 no primeiro resistor. Ao passar por o segundo resistor, a tensão cai novamente, então tem um novo valor I2. Quando passa pelo terceiro resistor, a tensão cai novamente, então tem outro valor para DDP. Só que se eu somar essas três quantidades, né, essas três tensões, eu vou ter a tensão total, a que tinha sido fornecida ali entre as extremidades daquelas resistores. Então se eu pegar essa tensão total, ela vai ser a soma de todas as resistências que eu tenho ali, todas as tensões que eu tenho no resistor. E a primeira lei de Ohm diz que essa diferença de potencial, né, DDP, é R vezes I. Certo? Então eu posso representar esse circuito como sendo um circuito de um único resistor. Eu vou representar esse meu circuito que tem uma série de resistores como sendo o circuito de um resistor, que eu chamo de resistor equivalente. Certo? Meu resistor equivalente é como se fosse a representação da resistência total daquele circuito. Então, vamos ver aqui. Então aquela DDP total vai ser a soma das DDPs em cada resistor. E eu tenho a primeira lei de Ohm que diz que U é igual a R vezes I, né? Como a gente viu, o I é único, ele não muda. Então o I vai passar por todos os resistores, né, com o mesmo valor. O que vai mudar são as resistências, né, que podem mudar, e a DDP que vai caindo. Então essa DDP total, ela vai ser a minha resistência equivalente, que fosse uma resistência só, né, resistência total daqueles resistores vezes a corrente. No meu primeiro resistor, como é que eu encontro essa tensão? A mesma coisa, aplica a lei de Ohm. Então vai ser a resistência 1 vezes a corrente, que é a mesma. Para o 2, a mesma coisa, a resistência 2 vezes a corrente. Para o 3, a mesma coisa, a resistência 3 vezes a corrente. Observe aqui que o I, ele é o mesmo, né? Ele não se modifica, ele não se divide. Então eu posso simplificar. Eu vou tirar o meu I,
que ele está em todos os termos, eu vou tirar ele. Então sobrou o quê? Que essa minha resistência equivalente nada mais é do que a soma individual de cada resistor. Então, como a Fabiane tinha colocado, né, se eu preciso de um resistor de 100 ohms e eu só tenho resistores de 10, eu posso construir um circuito com 10 resistores de 10 ohms, né, que 10, se eu somar 10 vezes, eu vou obter 100, né, 100 ohms. Então, um exemplozinho aqui. No circuito abaixo temos a associação de 4 resistores em série, sujeita a uma DDP. Qual vai ser a resistência equivalente dessa associação? Então, a resistência equivalente é a soma individual de cada resistor, né, pessoal? Então, 10 mais 15 mais 30 mais 45. Então, isso vai dar 100 ohms. Então, toda vida que falar em resistência em série, a resistência equivalente é só somar. Dúvidas até aqui? Pronto, agora vamos para o resistor associação em paralelo. Em paralelo dá a ideia de quê, pessoal? Um ao lado do outro, dois caminhos. Exato, a associação em paralelo é uma associação onde a corrente ela vai se dividir, ela vai ter mais de um caminho para seguir. Então observe aqui a animação, né? A corrente sai ali da minha bateria, quando chega aqui ela tem dois caminhos. Então ela se divide entre esses dois caminhos e no final do circuito, se eu somar, eu tenho a mesma corrente inicial. A gente viu que a corrente é contínua, né? Então aqui eu tenho a chamada associação em paralelo. O que caracteriza a associação em paralelo é a divisão da corrente, certo? A corrente ela tem mais de um caminho para seguir. Então aqui nessa minha primeira figura, a corrente vem do ponto A, quando chega aqui ela tem 3 caminhos para seguir, né? Então ela se divide e no final, se eu somar essas parcelas, ela dá o mesmo valor inicial. Exato, a gente viu que a corrente é contínua, né? A mesma corrente que entra no circuito, ela tem que sair do circuito. Ela é contínua. A vantagem é que se um daqueles resistores queimam, a corrente vai continuar tendo o caminho fechado para seguir, né? Observe essa minha quarta figura aqui, né? Eu tenho 2 resistores queimaram, mas o intermediário aqui ainda continua, então a corrente ainda continua no circuito. Então o que vocês acham? Na nossa casa eu tenho uma associação em série ou em paralelo? Qual o tipo de associação no nosso circuito nas residências? Exato, em paralelo, né? Quando uma lâmpada queima, as outras continuam acesas. Então, isso quer dizer que a corrente continua tendo caminho ali para se dividir e para percorrer, certo? Então, nas nossas residências, o tipo de associação é em paralelo, que é mais vantajoso, né? Pensou se uma lâmpada queimasse, a casa toda ia ficar no escuro, fosse em série. O que vai ocorrer com a tensão? Vamos lá. A tensão ela vai ser a mesma. Então, na nossa residência, a tensão é aquela de 220 volts. Né? A tensão é a mesma para todo mecanismo que eu coloco aqui nesse circuito. Os extremos desse circuito estão sobre a mesma diferença de potencial. No caso na nossa residência seria 220 volts, né? Só que a corrente ela se divide.
Então aqui a gente vai olhar para a corrente. A corrente inicial que eu tinha aqui, ela vai se dividir em 3. Então a corrente total, que eu vou chamar de I, ela vai se dividir em 3, mas se eu somar essas correntes, a gente já viu que ela vai ser o mesmo valor que eu tinha inicialmente, né? Então, o mesmo valor que eu tinha inicialmente, no início do circuito, eu vou ter no fim. Vamos usar novamente a primeira lei de Ohm. Aqui a primeira lei de Ohm diz que U igual a RI. Eu quero I, então se eu passar o R para o outro lado, o I vai ser U dividido por R, né? Então o que vai ser o I total? Vai ser o U dividido pela resistência total, que eu chamo de resistência equivalente. O I1, vamos aplicar a lei de Ohm para cada um desses daqui. Vai ser o U, que é o mesmo, dividido por R1. O I2 vai ser o U dividido por R2. E o U3 vai ser o U dividido por R3. O que eu posso simplificar aqui? O U é idêntico em todos os termos, então eu posso simplificar. Então, o que eu tenho aqui como resultado? Vamos lá, só repetindo aquela primeira expressão, tenho U sobre a resistência total, U sobre R1, então simplificando aqui, eu tenho 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, para encontrar a resistência equivalente em um circuito que está associado de forma paralela, eu tenho que somar, mas eu somo os inversos. Certo? Eu tenho que somar os inversos da resistência. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de cada resistência que eu tenho no circuito. Então, isso é uma forma de reduzir a resistência, pessoal. Eu estou dividindo aqui, né? A minha resistência vai ficar no divisor. Então, na resistência em série, cada resistor que eu coloco no circuito, ele vai aumentar a resistência. A associação em paralelo é o contrário. Cada resistor que eu coloco na associação em paralelo, eu diminuo a resistência. Então, se eu tivesse resistores de 10 ohms, né, e quisesse obter o resistor de 1 ohms, eu teria que fazer o contrário que eu fiz lá. Eu somei 10 resistores de 10 para obter 100. Eu teria que associar aqui 10 resistores de 10 em paralelo para obter um resistor de 1 ohm. Certo? Então, na resistência em série eu somo. Na resistência paralela eu somo, mas eu somo os inversos dessas resistências. Exato. Mais resistores e menos diminui a resistência na associação em paralelo. Vou ver aqui se tem dúvidas. Isso, o resistor em série, Fabiano, ele vai fazer com que a tensão caia de um resistor para outro. Aqui não, a tensão é a mesma, né? Para cada resistor, a tensão é a mesma. Vamos lá, um pequeno exemplo. Isso já passou do tempo, né? Então a gente continua aí, pessoal, na próxima aula de conteúdo. Então nos exercícios a gente faz essas aplicações. Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguma dúvida. Pode ser mais de 2 caminhos? Podem. Aqui no exemplo tinha 3, né? Nessa primeira figura aqui tem 3. Então se você somar 10
colocar 10 resistores em paralelo, você vai ter 10 caminhos para a corrente ali percorrer. Igual na nossa casa, né? Cada eletrônico que a gente liga é um caminho diferente para a corrente percorrer. Bom, então é isso, pessoal. Boa aula aí na sequência, se vocês ainda tiverem. Até a próxima.